de Andrew Smith, Ferramentas Mentais para Traders. Vença suas emoções e ganhe nos investimentos. Prefácio. Ser livre e ganhar a vida operando no mercado é o sonho de muita gente e a realidade de algumas. A vida de um trader parece fácil, mas não é. Como qualquer outra profissão, a de trader exige conhecimento, disciplina e dedicação. Todos nós conhecemos a velha dica de cortar os prejuízos logo e deixar os lucros crescerem. Parece simples e, na verdade, é. Para ser um sucesso do mercado, não é necessário fazer mais nada. Só que, na prática, no calor do momento, nossas emoções tomam conta de nosso juízo. Existem 3 fases no desenvolvimento de um trader: ignorância, educação e autoconhecimento. A fase inicial de ignorância é caracterizada por otimismo, ambição e uma ousadia destemida. O trader não sabe o que não sabe. Só vê o que quer ver. Só escuta histórias de sucesso e só pensa em ganhar muito. Seu otimismo o leva a pensar que, se fulano consegue, ele também consegue. Não tem medo de nada e confia que os desastres só acontecem a outras pessoas. Entra apostando na alta. Mais cedo ou mais tarde, a fase 1 termina, geralmente com prejuízos e decepção. O infeliz que sofreu somente decepção provavelmente sai do mercado jurando nunca mais voltar. Mas aquele que ganhou, antes de perder, é como um peixe que beliscou a isca. Já experimentou o gosto da vitória, uma sensação sublime que dificilmente se esquece. Quer mais. Nosso peixinho já sabe, por experiência própria, que é possível e até fácil ganhar dinheiro. De fato, sabe que ganhar na bolsa é somente uma questão de evitar os prejuízos e, com a técnica perfeita, o Santo Graal pode fazer justamente isso. Passa pela fase 2, a da educação, fazendo cursos, lendo livros, escrevendo programas e testando ideias. A duração da fase 2 depende do que a pessoa realmente quer do mercado. Algumas pessoas só querem participar e se contentam em ficar nessa fase. Outras querem ganhar e, em algum momento, percebem que não existe uma técnica infalível e que muitos prejuízos são causados por faltas momentâneas de juízo e questões emocionais. Percebem que não podem dominar o mercado, mas podem dominar a si mesmos. Chegaram à fase 3, o autoconhecimento. Minha história é típica de muitos traders. Comecei a investir em 1999. Foi fácil. Era só aplicar em qualquer empresa de tecnologia e ver o dinheiro multiplicar. Viciei-me. Um dia, os preços pararam de subir. Não entendi, mas não me preocupei. Depois, começaram a cair, algo que não podia acontecer. Fiquei paralisado, como um coelho encarando a proximidade dos faróis de um carro, incrédulo, sem saber o que fazer. Apesar dos prejuízos, o mercado não me soltava. Tinha me seduzido com a promessa de dinheiro fácil. Mas essa promessa era como o pote de ouro no final do arco-íris. Era uma ilusão. Finalmente, usando técnicas fornecidas pela programação neurolinguística, comecei a ver como meus pensamentos afetavam minhas ações. Também comecei a estudar e devorava livros e mais livros sobre os mercados, técnicas de operar, sistemas, gráficos, indicadores e psicologia. Durante vários anos, fiquei sentado em frente ao computador, surfando a internet, lendo e testando sistemas que eu mesmo escrevi. Este livro é o resultado de minha busca do Santo Graal. É baseado em uma série de entrevistas com traders veteranos. Pessoas normais, como você e eu. Queria saber como pensavam, o que tinham em comum e o que faziam de diferente. Descobri que simplesmente seguiam a dica do segundo parágrafo: cortar os prejuízos e deixar os lucros crescerem. Mas como faziam isso? Este livro é minha resposta a essa pergunta. Espero que ajude em seu autoconhecimento. Capítulo 1, primeira parte: o mar e o mercado.
Introdução. Para usar uma metáfora, vamos dizer que o trader é como o capitão de um barco. Da mesma maneira que todo bom capitão precisa de um bom barco e uma boa tripulação, todo bom trader precisa de um bom sistema e uma boa mente. O barco, o sistema, pode ser um supertanque de 200 metros ou um bote inflável de borracha. E a tripulação, a mente, pode variar entre o capitão, armado com 6 latas de cerveja e uma vara de pescar, e os 6 marinheiros treinadíssimos do porta-aviões USS George Bush. Não importa que barco usa ou o tamanho da tripulação. O importante é que ambos estejam adequados para cumprir os objetivos da missão. Se você adquiriu este livro, suponho que já foi mordido pela facilidade com a qual algumas pessoas ganham dinheiro na bolsa, e agora você também quer tentar sua sorte. Se for o caso, você vai precisar de uma tripulação tão bem preparada, motivada e letal quanto as centenas de homens e mulheres lutando dentro do mais moderno navio de guerra. E não se iluda, se você pretende operar no mercado, a guerra está aonde você vai. Na guerra, o vencedor geralmente acaba com um monte de prisioneiros. A Convenção de Genebra exige que sejam bem tratados e, hoje em dia, bons moços como os americanos não matam. Tirando o ocasional talibã ferido ou soldado canadense, ninguém. Até dão comida quente e macacões laranjas de grife. O mercado financeiro é diferente. Não toma prisioneiros. E esquece de comida e roupa. Dada a chance e sem um pingo de dor, tirará a camisa de suas costas e o deixará sem um tostão para comprar um misto quente. Operar no mercado financeiro é como uma batalha naval sem as regras da Convenção de Genebra. Somente os melhores navios, com as mais treinadas, agressivas e motivadas tripulações, sobrevivem. E mesmo assim, nem sempre. Um só erro do capitão, ou um míssil inesperado, mesmo um submarino nuclear, vai para o fundo do mar. A primeira parte desse livro fala desse mar, usando-o como uma analogia do mercado. Não são muitas páginas, porque não há muito o que um capitão possa fazer a respeito, somente aprender a lidar com ele. Nenhum capitão o controla, assim como nenhum trader, nem com tanto dinheiro quanto gotas de água nos 7 mares e em todos os oceanos, controla o mercado financeiro. A segunda parte do livro é a maior. Refere-se à tripulação, à mente do investidor, seu lado emocional. Já existem centenas de bons livros e cursos abordando o lado técnico. E, em um deles, alguém disse que não são os sistemas que ganham dinheiro, mas os traders. Nós, então, nos concentraremos no trader e em sua mente. O final do livro é sobre barcos, os sistemas. Tem barcos de todos os tipos, barcos rápidos e lentos, barcos grandes e pequenos, barcos com motor e sem, barcos para divertir-se e para trabalhar. Assim como algum engenheiro, em alguma parte, desenhou um barco para fazer exatamente o que é que o capitão quer fazer, passar uma tarde aterrorizando peixes perto da costa ou trazer milhas de toneladas de bugigangas valendo R$ 1,99 para o Brasil. Da mesma maneira, existem milhares de tipos de sistemas ou métodos para operar no mercado. Você pode usar seus olhos e sua intuição ou um computador. Fazer day trade, swing trade, scalpar ou operar com posições que duram semanas ou meses. Usar gráficos, indicadores, algoritmos matemáticos, candlesticks ou pontos e figuras. Analisar balanços de empresas e notícias. Seguir astrólogos, videntes, as dicas de expertos nos jornais ou boletins na internet. Investir ou tradar. Comprar ações, moedas, comprar ou vender contratos no mercado de futuros ou de opções, apostar nas diferenças entre os preços com contratos de diferença, spread betting ou simplesmente comprar um bom fundo e esquecer de tudo. Não importa o que o capitão quer fazer. Precisa de um barco para levá-lo entre o ponto A e o ponto B
entre onde está agora e onde quer estar em 20 minutos ou 20 anos. Se você, capitão, pretende velejar no mercado, é importante construir um bom barco e treinar bem a sua tripulação. Esse é o objetivo deste livro. Aqui há monstros. O capitão tem uma bateria de equipamentos tecnológicos à mão. Tem rádio, radar, sonar, posicionamento por satélite, telex, fax, informação imediata sobre os ventos e os mares. Mesmo assim, e ainda hoje no século XXI, uma vez fora do porto e no mar aberto, ele enfrenta o grande desconhecido. Nos últimos 20 anos, mais de 200 supertanques, aqueles grandões de 200 metros, que sempre conseguem naufragar perto dos litorais mais lindos, saíram de um porto para nunca mais voltar. Só em 2003, 211 navios desapareceram. 24 deles tinham mais do que 100 metros de comprimento. O que aconteceu? E o que tem isso a ver com investimentos? Primeiro, esses barcos tinham as melhores informações e equipamentos de navegação disponíveis. Fizeram tudo certo. Seguiam uma rota pré-planejada que provavelmente eles e muitos outros haviam feito muitas vezes antes. Tinham tripulações experientes e barcos em boas condições projetados para fazer o que estavam fazendo e enfrentar as condições que esperavam enfrentar. Mesmo assim, lá em alto mar encontraram algo que acabou com eles. O mesmo pode acontecer no mercado. A qualquer momento, quando você menos espera, algo improvável pode destruí-lo. Bom, você não, mas seu dinheiro ou seu estado psicológico. Felizmente, existe uma grande diferença entre o mar e o mercado. O trader pode sair do mercado a qualquer momento. Talvez não nas condições que gostaria, e possivelmente mais pobre que antes, mas pelo menos vivo. A qualquer momento pode apertar o botão, ou chamar o corretor e gritar, vende, ou então compra. O capitão do Munchen, um supertanque do tamanho de 2 campos de futebol e meio, que todos disseram que era impossível afundar, e que afundou no dia 7 de dezembro de 1978, não tinha essa possibilidade. E, segundo, esses barcos não foram vítimas de OVNIs, do Triângulo das Bermudas ou de polvos gigantes carnívoros. Foram afundados por ondas chamadas tsunamis. Mas você pergunta novamente o que tem isso a ver com investir? Estou chegando. O mar, como o mercado, geralmente se comporta como imaginamos. Podemos imaginar que a curva do tamanho das ondas segue uma distribuição normal. A grande maioria das ondas são de tamanho médio, digamos, de 3 a 8 metros. Poucas vezes esperaríamos ondas gigantes, como tsunamis, ou que o mar tivesse o aspecto de um espelho, sem onda nenhuma. Na verdade, até recentemente, pensamos que tsunami era o produto de filmes de Hollywood, ou de muito rum e alucinações inebriadas de marinheiros que passam muito tempo olhando para o mar. Mas um estudo que durou 3 semanas e colheu 1000 imagens do mar por satélite encontrou 10 tsunamis de mais de 25 metros de altura. 10 de 25 metros! Quase um prédio de 10 andares. Assustador. De fato, calcularam que uma onda de tal tamanho só deve existir uma vez em cada 10.000 anos. Como explicar 10 em 3 semanas? Facilmente. No mar, como no mercado, o inesperado acontece mais que esperamos. A distribuição real não é tão normal. Há galos nos extremos. Eventos extraordinários que acontecem com mais frequência que deveriam. Há pessoas que dizem que o mercado funciona de maneira aleatória, que as oscilações dos preços seguem um random walk, como os passos de um bêbado voltando para casa, zigue-zagueando pela calçada. Dizem que podemos perceber tendências em sua trajetória descontrolada entre um lado da calçada e o outro, mas nos asseguram que não são. É simplesmente o bêbado tentando achar seu equilíbrio.
Se o mercado fosse 100% aleatório, seria muito difícil, se não impossível, ganhar dinheiro. Na melhor hipótese, o trader poderia empatar, mas, como teria que pagar seu corretor, acabaria perdendo. Até hoje, ninguém desenvolveu um sistema que ganhasse dinheiro jogando com números aleatórios, por isso há tantas loterias. Somente o governo ganha toda semana. Por que será que alguns traders parecem ganhar consistentemente, então? Uma explicação seria que são sortudos. São os campeões de jogar moedas. Num campeonato de 1 milhão de pessoas, uma vai tirar cara ou coroa 20 vezes seguidas. As outras 999.999 vão pensar que o ganhador é um deus, querer saber como o fez e que sistema usou. Ele ou ela também pode começar a pensar que é um deus e procurar explicar como o fez. Possivelmente vai vender cursos do estilo Como Ganhar $1 Milhão Jogando Moedas. Se traders ganham porque são sortudos, este livro não vale nada. Jogue-o no lixo e não perca tempo lendo-o. Uma outra explicação seria que os movimentos do mercado não são completamente aleatórios. Acho que ninguém que operou por mais de uma semana discutiria que o mercado passa muito tempo fazendo coisas aleatórias. A maior parte do tempo, ele zigue-zagueia como o nosso bêbado, por cima e por baixo, congestionando. Apesar dos esforços da CNN, Globo e dos exércitos de analistas e economistas a explicá-lo, ninguém sabe por que a ABCD4 subiu 1% ontem e caiu 1,2% hoje, quando nada extraordinário aconteceu nas últimas 24 horas. O mercado passa a maior parte do tempo não fazendo nada previsível e, de repente, bum! Como um tsunami, algo inesperado acontece e a Bovespa vai de 10 mil a 25 mil em um ano. A mentalidade da manada toma conta do mercado e cria uma tendência. Quando isso acontece, algumas pessoas fazem 2 operações no índice futuro, uma de compra e outra de venda, e ficam muito, muito ricas. Outras passam o ano todo fazendo day trade, entrando e saindo do mercado só para empatar. Elas não ganharam nada, mas seus brokers compraram novos carros com as comissões. Como tsunamis no mar, tendências acontecem com mais frequência que deveriam. Se observarmos um gráfico e compara os movimentos diários da Bovespa entre janeiro de 2000 e agosto de 2005, com movimentos aleatórios, poderemos observar que as formas dos gráficos são similares, mas não são iguais. A da Bovespa é mais baixa e mais gorda, mostrando claramente como eventos menos prováveis acontecem com mais frequência que deveriam, se seguissem um random walk. Operar é como surfar. Precisa-se de ondas. Podem ser grandes ou pequenas, mas tem que ter ondas. Operando com papéis, futuros ou opções, entrando e saindo de posições em minutos, dias ou meses, você precisa surfar as tendências, os momentos não aleatórios, para ganhar dinheiro. Assim como uma onda tem que durar o suficiente tempo para um surfista pegá-la, subir na prancha e gritar Yahoo! Antes de yup de inevitável, uma tendência tem que mover o mercado o suficiente para que um trader perceba o movimento, abra uma posição e saia com um lucro que compense o esforço e, claro, que pague as mensalidades do carro do corretor. Recapitulando. 1. O mercado, assim como o mar, representa o desconhecido, o risco. São maiores que você. Existiram antes de você e existirão depois. Você é insignificante ao lado deles e não adianta querer dominá-los. Vá com eles e não brigue contra suas forças. O mar pode afundar seu barco e o mercado a sua conta. 2. O mercado, assim como o mar, fará o que fará, independentemente do que você acha que deveria fazer. Não precisa entender o porquê de algo, só aceitar que é e aproveitar. 3. Sabemos o que o mar e o mercado fizeram e o que estão fazendo, mas nunca podemos dizer com 100% de certeza o que farão. 4. Eles nem sabem que você existe e nem farão nada porque é o que você precisa naquele momento.
Não se interessam por quem é, onde nasceu, a cor de sua pele, o que sabe, quantos diplomas tem ou quem é seu papai. Eles não querem pegá-lo, nem vão providenciar o que acha que merece, simplesmente porque você é você. Mas, se tem habilidade e paciência, conseguirá o que quer. 5. No mercado, como no mar, as coisas menos esperadas acontecem mais do que você esperaria. 6. Para sobreviver no mercado, como no mar, o trader precisa tomar muito cuidado, conhecer seus limites e os limites de seu barco e sua tripulação. Não adianta querer velejar ao redor do mundo se você nunca saiu da Baía de São Vicente. 7. Da mesma maneira que George Clooney foi para o fundo do mar no filme Mar em Fúria, impaciência e avidez podem afundar o barco de um trader, enquanto paciência, inteligência e cautela podem encher os porões com atum. 8. Diferentemente do mar, você pode sair do mercado no momento em que percebe que pisou na bola. No mar, só resta rezar. 9. No mercado, como no mar, rezar não é uma boa estratégia, porque Deus raramente ouvirá suas orações acima do barulho da tempestade. Características de um náufrago. Para um capitão, aventureiro, que pretende fazer mais do que levar alguns amigos para pescar aos domingos, há certas características que podem ser fatais para ele, seu barco e sua tripulação. Primeiro, no mar, capitães estressados afundaram muitas embarcações. Na terra, investidores estressados pagam as elevadas mensalidades das escolas privadas dos filhos de outros investidores menos estressados. O estresse mata, literalmente. Numa situação estressante, quando sofremos muita pressão, a mente focaliza o importante. Mas isso era interessante e útil na Idade da Pedra, tanto que, ao aparecer um jaguar, nossos antepassados, que contemplavam a beleza das flores, os cantos dos pássaros e os mistérios da vida, acabavam na churrasqueira neolítica. Aqueles que focalizavam a ameaça e como escapar dela, reproduziram, multiplicaram e evoluíram até produzir você. Hoje, esta habilidade instintiva de focalizar a ameaça e ignorar tudo no ambiente que não tem relevância à sobrevivência imediata ainda serve em muitas situações, para evitar um acidente de carro na estrada, por exemplo. Entretanto, em outras atrapalha. Quando a empresa na qual você investiu seu 13º acaba de anunciar prejuízos recordes e o preço está caindo como uma pedra, focalizar na ameaça, que é a sua pobreza inevitável, não ajudará você a tomar uma decisão inteligente. E é neste momento que você precisa abrir sua mente, coletar todas as informações disponíveis, prestar atenção aos detalhes, formar o big picture e tomar sua decisão depois de avaliar a situação com frieza absoluta. Segundo, capitães pessimistas não fazem bons navegadores. Imagine Colombo, sentado na praia em Portugal, contemplando sua viagem até as Américas, pensando o seguinte: putz, é muito longe e parece que vai chover. E se o barco afunda? Se pegarmos tempestade? Se acabar o vinho? E se o sal estraga meu cabelo? E se o mundo não é redondo e cairmos? E mesmo se fosse redondo, quem disse que a América realmente existe? E eu? Será que sou capaz? Investidores com uma visão negativa do mundo e de si não dão certo. Terceiro, do outro lado da moeda, imagine o que poderia ter acontecido se Colombo falasse para seu chefe a bordo. 3 meses de arroz com feijão? Para que você quer tudo isso? Chegaremos em 1 semana ou eu não sou um português? Além disso, pense na guerra do Iraque. Você se lembra do nosso bom amigo comandante ditador Saddam Hussein? Aquele do bigode que prometeu dar um chute no traseiro de 500 mil de tropas americanas? O que aconteceu com ele? Vítima das próprias crenças infladas. O mercado também é uma espécie de guerra. Analisemos os dois lados. No canto azul temos você, sardinha, sentado aí em casa com um pente ao PC, uma conexão banda larga e um serviço de cotações real-time, as poupanças, para as quais suou anos para ganhar, um diploma de análise gráfica
em uma prateleira de livros traduzidos do inglês. E no canto vermelho, a cor do sangue, seu sangue, temos os tubarões dos bancos e das corretoras, com seus PhDs, suas salas cheias de computadores dos mais rápidos e modernos do mundo, as centenas de relatórios que leem a cada dia e o exército de escravos, analistas e economistas que trabalha dia e noite somente para eles. Ah, ia me esquecendo, não mencionei os milhões e milhões de dólares à sua disposição, que, por sinal, não são deles. Então, o pior que pode acontecer com eles, quando o pior acontece com seus fundos, é que perdem seus trabalhos. Numa luta justa, em quem você apostaria? Na sardinha ou nos tubarões? A luta entre Davi e Golias vem à mente. Golias sofria de um excesso de confiança, e Davi tinha algo que Golias não esperava, uma funda. O que você tem? Ao menos que desenvolva uma arma como a de Davi, o que pretende fazer contra os Golias dos mercados? Se você padece de um excesso de confiança, mais vale doar um cheque. Assina, mas deixa o valor em branco. A um daqueles rapazes que trabalha na BMF. Dê para qualquer um que tem crachá e aquele olhar fundo e escuro de predador sem consciência, porque eles vão pegá-lo de qualquer jeito. Quarto, e um capitão com problemas tem uma grande chance de acabar nas pedras. Conflitos internos não são úteis na tomada de boas decisões. E não estou falando de esquizofrenia ou doenças mentais precisando de medicamentos, mas dos conflitos que todos temos. Por exemplo, se quer ser rico, mas teme perder seus amigos ou que sua família pense que você é arrogante. Se gostar de risco, mas não de perder. Se quer seguir seu sistema, porém na dúvida, fecha uma posição. Se ainda não recebeu o sinal para sair, mas sai porque já tem R$ 1.000 de lucro e não quer vê-lo diminuir. Ou se sabe que precisa usar um sistema para operar, mas não tem paciência para desenvolver um. Você tem problemas. Também, imagine que acaba de fazer um curso e está ansioso para usar seus novos conhecimentos. Sabe que deve testá-los antes, mas não o faz porque não quer perder tempo nem oportunidades. Ou que analisou uma empresa e comprou ações. O preço está caindo e sabe que deve vender. Mas fazer isso seria admitir que errou. E tem certeza de que tem razão. Ou que testou seu sistema e sabe que dá lucro, mesmo com 60% dos trades perdendo e 40% ganhando. Você começa a operar e a primeira operação dá lucro. Mas, quando as próximas 4 dão prejuízo, abandona o sistema. Ou ainda, aguenta bem perder R$ 10.000 na bolsa, mas briga por um erro de R$ 10 na conta de um restaurante. Este tipo de comportamento é um sinal de que tem conflitos internos a resolver. Quinto, assim como o capitão é o único responsável pelo navio, o trader é por sua conta. Se o barco afunda, perde um container ou fica perdido no oceano, a culpa é do capitão, e só dele. Um investidor que segue o conselho de seu corretor, de um boletim de investimentos, de uma dica de um amigo ou de um jornal e, como consequência, perde dinheiro, é responsável pela perda. Tudo bem, a informação foi furada, e isso não é culpa do investidor. Mas a parte importante, a decisão de aceitar a informação e agir, foi. Mesmo comprando um fundo que implode 6 meses mais tarde, a responsabilidade para o prejuízo é do investidor. Ele não fez o que tinha de fazer para proteger seu capital e minimizar as perdas. Não concorda? Tudo bem, a culpa não é sua. Mas pense, se a culpa não é sua, não tem nada que possa fazer para evitar que a coisa aconteça novamente. Sexto, o capitão que sai em rota planejada, sem mapas e sem bússola, está chamando o desastre. Qualquer um concordaria que, no mínimo, é um irresponsável e, no máximo, um imbecil. Da mesma maneira, um trader que não tem um sistema, um método objetivo, é como um capitão de um iate sem vela e timão. Sétimo, Cabral não encontrou o Brasil seguindo a manada. Fez algo diferente. Tudo bem, ele procurava a Índia e errou na navegação, mas valeu a tentativa. O que importa são os resultados. É melhor estar errado e lucrando do que com razão e sem lucro. Oitavo, os capitães dos maiores barcos são os mais organizados. Um investidor desorganizado nas suas ações e pensamentos não pode competir com alguém da mesma inteligência que pensa e age de forma organizada.
Nono, e se um barco a 30 km por hora leva 200 horas para velejar 6.000 km, não adianta o capitão querer chegar mais rápido, só vai queimar os motores, acabar com o combustível ou decepcionar os clientes. Além disso, 6 milhões de barris de petróleo não cabem num supertanque com capacidade para 5, mesmo empurrando com força. Prometer entregar um container de bananas maduras daqui a uma semana na Austrália é sem sentido. Ganhar a Mirclink na volta ao mundo imediatamente, depois de terminar seu curso básico de Hobbycat, é pouco realista. Tornar R$ 1.000 em 1 milhão em um ano também é difícil. Objetivos irrealistas acabam em frustração, impaciência, decisões ruins e estresse. Cuidado, disse objetivos irrealistas, não disse grandes. Nada é impossível. Curta, compartilhe, colabore.